Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Meus irmãos, nós estamos estudando numa série chamada O Final dos Tempos, onde nós estamos vendo o livro de Mateus, o que acontecerá no final de tudo. No final de tudo que foi criado por Deus, quando chegar o dia do Senhor, o que irá acontecer com tudo que Deus criou. Por isso eu peço para você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Nós veremos os versos 15 até o verso de número 28. Mateus 24, dos versos 15 até o verso de número 28. E o tema da mensagem de hoje é a grande tribulação. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou Ele está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Até aqui. Abaixe sua cabeça, adorando a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Vai aladoar o nosso coração e entendimento, para que nós consigamos compreender, Senhor, as verdades contidas nesses versos. E que, Senhor, isso fale poderosamente ao nosso coração. Não permita, Deus, que nós saímos daqui, Pai, com dúvidas, mas com a certeza, Deus, que o Senhor é o nosso Pai que estás no céu. Amém. E essa oração, Deus, que nós fazemos, Pai, não é nos nossos méritos de forma alguma, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado o início desse sermão aqui, o sermão escatológico de Jesus, ou seja, o sermão profético de Jesus, onde Cristo diz a seus discípulos o que haveria de acontecer no final dos tempos. O sermão passado chamava-se o princípio das dores. Jesus, ele prediz a destruição do templo lá em Jerusalém, e vimos que isso de fato aconteceu na história, 70 anos depois, com a invasão do general romano, que acaba com Jerusalém, com o templo, e leva tudo que havia de valor. Jesus também diz que aparecerão falsos mestres, se dizendo representantes, ou até mesmo ele em pessoa, e que eu e você devemos tomar muito cuidado com eles. Diz que teríamos muitos eventos catastróficos naturais, guerras, rumores de guerras, dramas familiares por conta da palavra do Senhor, fome, perseguições.
mas que tudo isso, de fato, tudo isso nós sabemos que está acontecendo. Mas Jesus disse: ainda não será o fim. No penúltimo verso desse texto, o verso número 13 que nós vimos, Cristo disse que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, domingo passado, nós aprendemos sobre o que Jesus disse, o que ele quis dizer com isso, que seremos salvos perseverando, mas não tendo nenhuma obra minha e sua, nada que eu e você faça como condição para ser salvo, mas perseverando nele, em Cristo Jesus, na sua palavra. Sendo assim, as boas obras serão o quê? Consequências na minha e na sua vida, pois eu e você já fomos salvos por Cristo. Amém, irmãos? Amém. E hoje então vimos que Jesus continua o seu sermão, e agora falando sobre a sua segunda vinda, a vinda do Filho do Homem, o tão esperado e sonhado por nós cristãos, o dia do Senhor, onde Cristo trará justiça a esse mundo, pois amor Ele já trouxe quando se entregou naquela cruz, por mim e por você, de forma imerecida da minha e da sua parte, por sua graça, só por sua graça, pela sua misericórdia. Meus irmãos, Jesus, Ele não marcou data para a sua vinda, mas Ele virá. Amém? Amém. Bom, então vamos ao texto de hoje. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela. E Jesus chama a nossa atenção no verso 21, e aqui eu me dirijo a todas aquelas pessoas que acham que o fim do mundo já começou. Mas o que Jesus diz? Lê comigo primeiro o verso número 21. Porque haverá uma grande tribulação, muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Meus irmãos, quando Jesus se refere ao dia do Senhor, Ele faz menção a um grande período de tempo, e não apenas um dia onde todas as profecias do Antigo Testamento, de Apocalipse, acontecerão de uma vez só. Não é assim. Nós estamos, eu e você estamos vivendo agora a chamada era do quê? Da igreja. A igreja, que é o que nós vimos onde? No sermão passado, domingo passado. E Jesus agora fala sobre a segunda parte do sermão dele, o sermão profético, de como vai ser essa tribulação. Como que será isso? E no verso 21 ele nos diz que tudo que eu e você vivemos até agora, sendo era da igreja, como era da igreja, tudo que estamos vendo, tudo que estamos presenciando, e muitos achando que já estamos vivendo a grande tribulação que Jesus disse que viria, mas Jesus nos diz que não temos sequer ideia de como será isso. Pois a tribulação virá. Desde a criação do mundo, passando pelos dias deles, até o presente momento, nada igual nós conseguiremos ver. Nada, absolutamente nada. E o início do período da grande tribulação será marcado pelo surgimento do anticristo, conforme Jesus diz no verso número 15. Leia comigo agora, verso número 15. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Meus irmãos, Jesus, quando ele diz que aparecerá essa figura aqui, a abominação assoladora, ou seja, o anticristo, ele está citando a profecia de Daniel. Daniel capítulo 9,
verso 27. Não precisa abrir não que eu vou ler aqui, preste atenção. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será chamada sobre o assolador, derramada sobre o assolador. Olha o que Apocalipse capítulo 6 verso 2 diz. No diz que surgirá quando for aberto o primeiro selo. Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Portanto, o início do período chamado a Grande Tribulação se dará com o surgimento do Anticristo. E Jesus nos diz, no verso 15, olha que interessante: quem lê, entenda. Ele está se referindo a quem lê o quê? Escrituras. Ou seja, eu e você, irmãos, o que nós temos que fazer com esse livro aqui? Nós temos que ler. Ler e entender. Ler e entender o que foi escrito para termos condições de interpretar corretamente os sinais do início da grande tribulação. E não ficar fazendo suposições como muitos, mas muitos fazem por aí. A profecia de Daniel diz que será, e Jesus diz para lermos e entendermos que o anticristo surgirá quando o primeiro selo do Apocalipse for aberto por quem? Pelo Cordeiro, ou seja, pelo próprio Cristo. Daniel vai dizer que o anticristo ele fará alianças com muitos, unindo a si mesmo quem? Todas as nações da terra, como um grande líder mundial, propagando a paz entre os povos. E um detalhe, ele vai ser tão persuasivo nisso, que até a paz entre Israel e os árabes ele vai promover. Mas depois ele irá revelar de fato quais são as suas reais intenções, se mostrando como um grande tirano, um ditador mundial, o anticristo. Meus irmãos, existem algumas linhas de interpretação desse verso 15 aqui, que apontam para a invasão e destruição de Jerusalém, do templo, que nós vimos no domingo passado. O general romano Tito, quando cerca Jerusalém por mais ou menos 3 anos, até conseguir derrubar a muralha e entrar, Jerusalém estava o quê? Sitiada. Ninguém entrava e ninguém saía. E os versos que nós leremos a seguir seria a base para essas interpretações. E se olharmos para esses versos aqui de Mateus, também de Marcos e Lucas, levando em conta que o cumprimento dessa profecia que já aconteceu, que foi o que aconteceu em Jerusalém no ano 70, nós podemos sim concordar, mas será equivocado. Leia comigo dos versos 15 até o verso número 21. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa não desça para retirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Agora vamos lá, vamos fazer um exercício comigo aqui. Siga o meu raciocínio, siga o meu pensamento.
quando virdes a abominação assoladora no lugar onde não deve estar. Ou seja, quando o general Tito, vamos supor que seria essa a situação, quando Tito invadiu Jerusalém e acabou com tudo. Quando virem a abominação assoladora, ou seu general Tito, com todo o seu exército romano e fora dos limites de Roma. Bate, não bate? Continuando. Então, se estiverem na Judéia, fujam para onde? Para os montes. Meus irmãos, é muito mais difícil para quê? Para um exército alcançá-los na Judéia, pois todo aquele aparato de guerra vai ficar difícil para subir em qualquer monte. Além do que, eles não conhecem nada a região. Outro trecho: quem estiver no telhado não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. Ou seja, quando Tito e os seus homens vierem, quando eles vierem, se estiverem em algum lugar, eles não alcançarão. Permaneçam ali escondidos, não se mostrem. Se estiverem no chão, não percam tempo entrando na sua casa a pegar qualquer coisa que seja. E Cristo fala: e quem estiver no campo, não volte para buscar a sua roupa, fuja dali mesmo. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Pois imagina só, a fuga de um ataque como esse, de um exército romano inteiro, um destacamento inteiro em cima do povo, e a mulher carregando um bebê no ventre, com aquela barrigona, como seria? Isso continua: orai para que isso não aconteça no inverno. Ou seja, a situação está ruim. Imagina tudo branco de gelo, de neve lá fora, frio extremo, você sem nada de seus pertences, e grávida, barrigão desse tamanho. Orai para que isso não aconteça no inverno. Meu Deus, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. Ou seja, se Deus não permitisse que Tito conseguisse adentrar na cidade de Jerusalém e destruído tudo logo, ou seja, de forma rápida, não sobraria ninguém para contar a história. Essa é uma linha de interpretação desses versos aqui, como já se estivesse acontecendo a vinda do Senhor. Se você olhar para esses versos, tendo tão somente a invasão de Jerusalém em mente, como base para interpretar isso daqui, como nós vimos no domingo passado, no texto passado, vai fazer sentido, óbvio que vai. Mas vejamos o que Cristo realmente disse. Leia comigo novamente o verso número 21. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ora, se Cristo está dizendo que a tribulação que se abateria ao judeu, desde a criação do mundo até os dias que nós estamos vivendo, fosse tamanha ao ponto de jamais haver outro igual, então quer dizer que a grande tribulação ela já começou? Será que é isso? Eu creio que não, meus irmãos. Sabe por quê? Pois Deus disse ao apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, que isso se daria através de quem? Do anticristo, que apareceria depois que Cristo abrisse o primeiro selo. Essa interpretação que já começou, pode até fazer sentido olhando apenas para a profecia de Daniel, como muitos fazem, mas Apocalipse diz que não. Então podemos concluir com isso aqui o famoso já, mas não ainda. Já começou, mas não ainda. Meus irmãos, até mesmo que resultou na revolta de um povo lá chamado Macabeus, tem até um livro dele, numa certa Bíblia aí, onde os judeus foram massacrados antes mesmo de Cristo nascer. Se olhar para Daniel e olhar esse texto de Macabeus, também vai fazer o mesmo sentido.
um livro apócrifo. Por isso eu creio no já, mas não ainda. Pode até ter ligação, mas ainda não é o início da tribulação que Cristo descreve como grande. Amém, irmãos? Se algum dia você ouvir qualquer coisa nesse sentido, lembre-se, não é o fim ainda. E essa não se limita apenas ao povo de Israel por ter rejeitado Jesus, mas todos, irmãos. Cristo aqui está falando não só para o povo de Israel, mas para todos aqueles que não creem no seu nome, em todas as eras, passada, presente e futura. Amém, igreja? Não começou isso ainda. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos diz que a grande tribulação será um sofrimento inigualável, um sofrimento jamais visto em toda a história da raça humana. Apocalipse 8 e 9 diz que as pessoas, elas tentarão se matar, mas não vão conseguir sair daquela agonia. Demônios virão atormentar a terra, e a terra se tornará um lugar hostil, um lugar inabitável. Faltará comida, faltará alimentos, faltará água potável. O medo vai tomar conta de todos. O egoísmo das pessoas vai ficar num nível mais tão elevado do que é hoje, mas tão elevado, só o próprio interesse vai prevalecer. Um sofrimento sem igual, tanto para o gentil quanto para o judeu, mas não para a igreja de Cristo, pois essa será levada por Deus antes que tudo isso começar. Amém, irmãos? Agora, se olharmos para o texto que acabamos de ver em Mateus aqui, com o olhar em Daniel, a profecia de Daniel, e com a perspectiva de Apocalipse capítulo 6 nos dá, vai ficar assim, preste atenção. Quando vides a abominação assoladora, ou seja, o anticristo, no lugar em que não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Fujam para os montes. Você já percebeu que na Bíblia, os montes, eles são tidos como uma referência de segurança? São vários textos que falam. Vamos lá. Salmo 87, verso 1. Sobre o Monte Santo está a cidade que ele fundou. Salmo 72, 3. Que as montanhas, assim como os montes, tragam ao povo prosperidade com justiça. Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Jesus está dizendo: fuja para os montes, pois o anticristo irá persegui-los, seja judeu, seja cristão. Todos aqueles que se converterem durante a grande tribulação, e a segurança aqui, meus irmãos, é no sentido de urgência, O que Cristo está dizendo aqui é que quando virem o anticristo, sejam o quê? Lerdos? Não, sejam rápidos, fujam para os montes, pois se trata de uma situação de extrema urgência. Não deem bobeira, fujam para os montes o mais rápido possível. E por que nós sabemos que a segurança aqui, ela é num sentido de urgência? Olha o que os versos seguintes nos dizem. Verso 17 ele diz assim, acompanha aí. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E aqui não é para aquele que está na laje lá soltando uma pipa, não. Nem pegando, deitadão na toalha, pegando um bronzeado. Meus irmãos, os telhados das casas na época de Jesus eram bem diferentes dos dias de hoje. Não havia telhado em si.
Era como se fosse um piso, onde a família se reunia no final do dia, para quê? Para conversar, para comer, para beber. Era um espaço, digamos, de convivência. Seria uma área de lazer da sua casa hoje, onde você reúne a família. Assim era o telhado daquela época. E um detalhe muito importante é que a escada de acesso para esse telhado, a nossa é por onde? Por dentro da casa, não é? Na época de Jesus era sempre por fora. Sempre por fora. Jesus está dizendo: quando virem o anticristo e estiverem no telhado, nem pensem em entrar de novo na sua casa. Fujam, pois a coisa vai ficar feia. Não parem para pegar nada, apenas fujam. No verso 18, acompanhe comigo. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. Jesus está falando para uma sociedade que vivia onde? No campo. Agricultores, pastores de rebanho. Jesus está dizendo: quando o anticristo surgir, fuja. Fuja. Não queiram voltar para casa para buscar seus pertences, pois ele irá caçá-lo, judeu ou cristão, que ainda estiverem aqui, que não foram levados por Deus. E no verso 19, acompanhe comigo. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas irmãos, imagina só, uma mulher com uma barriga desse tamanho, tendo que fugir às pressas, com urgência, deixando tudo, todos os pertences para trás, subindo montes, montanhas. Eu lembro da irmã Cláudia, irmã nossa, quando estava grávida, da Lorena. Quando vinha andando de carro, às vezes ela não conseguia nem falar direito quando eu chegava aqui, do carro, dali até aqui. Ela não conseguia às vezes falar. Imagina ela nessas condições, subindo uma montanha. Aí ela aí, ó. A está cansada? O bebê no colo cansa também, imagina na barriga. Meus irmãos, o verso 20, acompanhe comigo. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. A montanha por si só, ela já é o quê? Muito mais fria porque ela é alta. Agora imagina se você subir lá em pleno inverno. E se for sábado? E se for sábado? Olha que interessante, como Cristo é impressionante. Você sabe como um judeu é extremamente religioso, como é que ele fará? O judeu não guarda o sábado? O sábado para o judeu não é sagrado. Eles não podem fazer nada, trabalhar, sair, nem andar. Vocês lembram? Já estudamos isso aqui. E Cristo está dizendo: então, judeu, e agora? Cristo diz: que pena de vocês, se isso acontecer num dia de sábado. Vocês leem as Escrituras e não compreendem nada. Meus irmãos, no sábado, um judeu, ele podia dar apenas 1000 passos, só isso. Vocês pensam que é muito? Se você for daqui na rua de baixo, você dá isso. 1000 passos. E agora, judeu? Cristo está perguntando. E agora, meu amado irmão adventista, que nem podemos chamar de irmão, como é que você vai fugir agora no sábado? Diz para mim. Vocês estão sendo caçados, literalmente caçados. Cristo está dizendo: ai de vocês quando esse momento chegar. Judeus e cristãos que ainda não foram levados por Deus. Que pena que vocês não creram em mim antes. Agora vocês terão que passar por tudo isso. O que
que Jesus está dizendo com isso aqui? Com esse senso de urgência, de periculosidade para judeus e cristãos que não creram em Jesus até o arrebatamento, que ficaram aqui na terra, o que ele está querendo dizer? A resposta está aqui no verso 21. Lê comigo. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esse é o motivo pela urgência que Cristo fala. Meus irmãos, de verdade, eu não sei de que lado que você pretende estar. Eu sei do lado que eu quero estar. Eu não quero subir monte nenhum. Eu quero estar com Deus quando essa hora chegar. E espero que isso seja a vontade do seu coração também. Amém, igreja? Amém. Tudo que eu e você presenciamos até agora, tudo que todos em qualquer época da história já viram, não será nada comparado com o que está por vir. A vinda do Senhor. Sem a gente perder o foco lá em Apocalipse, Jesus aqui está citando mais uma vez o profeta Daniel. Mas agora, capítulo 12, verso 1, olha o que ele diz: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Apesar de Jesus estar focando em quem? Em judeus, porque os discípulos eram quem? Judeus. Ele se refere aqui a toda a humanidade. Isso inclui eu e você, meu irmão. Deus vai trazer justiça a toda a face da terra. Amém, igreja? Será um tempo de desolação, de devastação, mas também será um tempo do quê? De graça. E aqui podemos dizer que é uma graça atenuante. Quem que é advogado aqui? Você é advogado, né? Talvez você compreenda bem o que eu estou dizendo aqui. A palavra atenuante no meio jurídico é quando um réu, apesar dele já condenado, ele consegue o quê? Uma redução da pena, ou um benefício na sua pena, apesar de não merecer, segundo a condenação que ele já recebeu. Verso 22, leia comigo. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. O que Cristo está dizendo aqui? Cristo está falando, meus irmãos, que a grande tribulação que vai assolar essa terra também tem os seus dias contados por Deus. Apesar de todo o tormento, tem hora para acabar. Tudo que estará sobre a face da terra vai ser castigo vindo do céu, conforme diz Apocalipse. Perseguição do anticristo aqui na terra, mas o amor, a misericórdia de Deus não se desvincula da sua justiça. Mesmo aqueles que se converterem durante a perseguição, em meio a todas as desgraças aqui, Deus com sua graça o sustentará, assim como tem sustentado em meio à minha e à sua dificuldade. Só que nesse tempo, muitos convertidos irão morrer. Irão morrer. Mas irão direto para os braços do Pai. E por causa dos eleitos, a ira de Deus tem tempo certo para começar e tempo certo para acabar, pela sua graça, pela sua misericórdia. Amém, irmãos?
muitas pessoas não darão ouvidos a Cristo a tempo, e passará por tudo isso. A punição de Deus pela desobediência não é por causa, digamos, do seu rancor, mas é por causa do seu caráter santo. Muitos serão punidos, sim, mas os que se voltarem para Ele em meio a toda essa tribulação, assim como um pai amoroso faz, como um pai amoroso faz, a sua graça vai alcançar essas pessoas. Meus irmãos, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Ontem, hoje e sempre. Amém? Amém. Até aqueles que fazem parte do reino, mas não sabem ainda, que não aceitaram Cristo como seu suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, há tempo da segunda vinda de Cristo, será salvo durante a grande tribulação, mas Deus não permitirá que eles se libertem. Será difícil, mas Deus tirará ou nos levará até Ele. Meus irmãos, vai ilustrar isso aqui um grande amigo meu, grande amigo mesmo, um irmão em Cristo. Ele me contou um dia que o seu filho, ele havia pego um suco escondido do seu amigo lá na escola. A escola, coisa de criança, ele pegou o suco do amigo escondido, foi lá, bebeu tudo e para brincar com o amigo, o que ele fez? Ele pegou o frasco vazio, foi lá e pôs de volta na lancheira do outro. Mas depois, o filho desse meu amigo, sabendo a coisa errada que ele fez, que ele pecou contra Deus, ele voltou atrás, foi na cantina, comprou outro suco e deu para o seu amigo e pediu desculpa para ele. Mas quando ele chegou em casa e contou isso para o pai, contou o que ele havia feito, que se arrependeu e que reparou o seu erro, mesmo assim, esse meu amigo tirou a cinta e com lágrimas nos olhos disse ao filho: isso vai doer muito mais em mim do que em você, mas você vai apanhar. Ele baixou a calça do menino e deu várias lapadas no bumbum dele. E depois que acabou, a dor passou, a lágrima cessou, o filho acabou de chorar. Com muito amor esse pai chegou e disse ao menino: você apanhou para que você se lembre que todo pecado gera consequência e traz dor na minha e na sua vida. E mesmo com o reconhecimento do seu erro, isso não isentará de sofrer as consequências dele. O pai corrigiu o filho com justiça, para que ele jamais esqueça, para que ele jamais cometa esse erro novamente, mas também em amor, para que o filho nunca mais volte a cometer esses erros, que pode afastar ele dos caminhos de Deus. O que o pai fez? Disciplinou o filho. Assim será com aqueles que não aceitaram Cristo antes da grande tribulação. Muitos que desobedeceram, mas se arrependeram, sofrerão as consequências de não ter dado ouvidos a Cristo a tempo. Mas mesmo em meio à dor, o próprio Deus, em amor, terá misericórdia daqueles que pecaram contra Ele. Pecaram contra Ele, mas que se arrependeram. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, Deus, quando disciplina, é como um pai que ama seus filhos. E aqui eu vou chamar a atenção para a graça atenuante, a qual falei. Será apenas para quem isso? Para filho. Para filho. Para qualquer um não. Quem não for filho, mesmo em meio a tudo isso, e não se voltar para Deus, não deu ouvidos a Deus quando podia, agora a coisa ficou feia e continua se rebelando contra Deus,
Deus não permitirá que eles nem se matem, para sofrerem as consequências de seus pecados, do total afastamento da presença dEle, de obediência a Ele. Meus irmãos, será apenas dor e ranger de dentes, só isso. E aqui, meus irmãos, Jesus está trazendo novamente as palavras do profeta Daniel, a continuação do verso que eu acabei de ler há pouco, Daniel 12, verso 1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, como nunca houve desde que existiu nação até nação. Mas naquele tempo, teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Meus irmãos, para quem de fato for filho de Deus, haverá salvação, mesmo eles estando passando por todas as desgraças em meio a essa tribulação. Amém, igreja? Porque se não fosse isso, todos, sem exceção, seriam destruídos pelo anticristo. Não haveria nem judeu nem cristão a presenciar sequer alguma coisa da segunda volta de Cristo. E muitos que se não fosse isso, se não fosse essa misericórdia de Deus, estariam em maus lençóis. A Bíblia diz que muitos estarão vivos para que vejam o Senhor vindo em glória e majestade. Meus irmãos, vocês estão entendendo o que significa você estudar escatologia, ou seja, as coisas que irão acontecer, Apocalipse? Tem gente que não gosta de ler lá, eu não entendo nada, pastor, eu leio, eu não entendo nada. Portanto, a gente, sabendo o que aguarda aqueles que não fazem a vontade de Deus hoje, vale a pena para nós prosseguirmos com a nossa vida de pecado? Sim ou não? Não. É óbvio que não. Eu tenho certeza que não. Por isso, olhe para a sua vida. Olha as áreas da sua vida. Como estão as áreas da sua vida? Todas glorificando o nome de Deus? E se Deus ainda salvará pessoas, mesmo em meio a tanta desgraça que virá, o que dirá nos dias de hoje, irmão? Eu não sei você, mas o desejo do meu coração é fazer a vontade dele hoje. Hoje e sempre. Amém, irmãos? Meus irmãos, o tempo da grande tribulação também será marcado por tempo de muito engano. Versos 23, 24 e 25. Leia comigo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Meus irmãos, a coisa será tão feia, mas tão feia, que mesmo com o anticristo agindo sobre toda a face da terra, ainda assim se levantará quem? Falsos mestres. Vocês perceberam que quanto mais as pessoas estão fragilizadas, mais aparece falso mestre? Por que será? Será porque eles sabem exatamente aquele que está fragilizado, o que ele quer ouvir? Será que é isso? Sim. Falsos mestres sempre existiram. Sabe por quê? Porque falsos mestres procuram o quê? Falsos adoradores de Cristo. Nem todo aquele que segue um falso mestre é um falso adorador. Não. Ele pode estar sendo enganado de verdade. Mas se essa pessoa de fato ela for de Cristo, mais cedo ou mais tarde, à medida que ela vai amadurecendo na fé,
ela vai perceber que aquele pastor, que aquele líder, que aquele falso profeta é lobo. E se numa situação não tão complexa assim, nós já precisamos do quê? De muito dinheiro para se virar. Imagina uma situação de desgraça total aí fora. Vai precisar de muito dinheiro. E eles sabem disso. E gananciosos como sempre tentarão enganar até os eleitos. Tentarão. Tentarão. Não significa que irão conseguir. Pode até iludir o escolhido por algum tempo. Mas os que são de Deus, Jesus disse que nenhum se perde de suas mãos. Amém, igreja? Amém. Isso apenas servirá para termos condições de identificar quem é quem na hora do aperto. Repito, eu não quero participar disso, não sei você. Os falsos mestres buscarão apenas o quê? Dinheiro e glória. E falsos o quê? Adoradores. Aqueles que não estarão em espírito e verdade em meio à tribulação. Eles arrastarão multidões para longe de Deus. E para mais perto de quem? Do anticristo. E todos, sem exceção, irão com ele para onde? No inferno. Por todo sempre. E para isso aí você digamos o quê? Amém. Amém? Amém. Leia os versos 26, 27 e 28. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais, ou se ele está dentro da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vida do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Meus irmãos, os que ficarem aqui serão tentados a buscar Jesus, seja no deserto, seja dentro de qualquer outro lugar. Para quê? Para que se movimentem, sejam percebidos, pegos e massacrados. Eles irão gritar. Os de lá irão gritar: venham, Jesus está lá no deserto, o sofrimento acabou, pode vir. E muitos serão pegos nesse desespero total, desejando que aquele tormento acabe. Sairão para encontrar Cristo e encontrarão apenas dor e sofrimento. Pois Jesus se fará presente, mas conforme diz o texto, do oriente ao ocidente, de um lado do outro do céu, a glória do Senhor resplandecerá como o brilho de um imenso relâmpago. Tudo que reluz nos céus e na terra será ofuscado pela glória de Deus, pela glória do Senhor, que lançará luz em tudo que está acontecendo naquele momento. Cadáveres espalhados por todo o mundo será visto. E os abutres, os que servem as trevas, em cima de todo aquele que preferiu a sedução desse mundo, ao invés de se render à grandeza do nosso Deus. Meus irmãos, Jesus está dizendo ao judeu, ao cristão e a mim e a você, que Deus é amoroso, misericordioso, compassivo, mas que Ele também é santo, Ele também é justo. Deus manifestou todo o seu amor por mim e por você, quando permitiu que Ele mais amava fosse pendurado naquela cruz, no meu e no seu lugar. A oportunidade já nos foi dada. Muitos compreenderão o Evangelho de Jesus e se voltarão a Ele, a tempo de não experimentar o que a segunda vinda de Jesus trará: justiça e espada nesse mundo. Mas apesar de muitos não entenderem isso a tempo, compreenderão que em meio à tribulação, perseguição, dor, morte e desgraça, eles tiveram uma chance. E aqueles a qual são eleitos, Deus é tão bom, Deus é tão bom que mesmo assim, aqueles que não obedeceram a tempo, mas são eleitos, ainda haverá outra chance para aqueles que ficarem após a sua igreja ser levada daqui.
que passarão por todo esse tormento que nós vimos hoje. Esses também serão salvos, mas experimentarão as consequências de não dar ouvidos a tempo às palavras de Cristo. Por isso eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, encorajo você, Igreja Batista de Queiroz, creia em Cristo enquanto você tem tempo. Preguemos o Evangelho enquanto temos oportunidade, pois assim como Ele mesmo disse, ai daqueles que ficarão aqui quando a justiça de Deus vier. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado em favor de mim e de você, e em favor de todo aquele que nele crê. Sabe por quê? Para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos vida eterna, vida em abundância para todos sempre. Amém, amém e amém. Não espere. Não espere para amanhã. Você não sabe se você tem um amanhã. Abaixa sua cabeça. Vamos orar a Deus.